Qual é o momento do ser humano entender que o fracasso só existe pelo um erro dele mesmo? Breno, o fracasso do ser humano existe realmente? Poxa, ele existe. Realmente um fracasso. Eu perdi tudo e eu tive que perder tudo. O mundo faz você perder alguma coisa na vida. Eu tive que saber perder para entender o que realmente Deus ele quer para minha vida e saber entender o que é Deus. E eu te pergunto, o que é Deus para você? O que é o Espírito Santo para você? O que é a glória de Deus para você? E o que é entender Deus para você? Para mim entender Deus de verdade, é saber que Deus ele é o quê? Maravilhoso. Que ele é Espírito Santo. E você entender o que é Deus, é você permitir Deus viver na tua vida, na glória, no Espírito Santo, em buscar, em clamar, em entender o que é Deus. Quando você permite Deus entrar na tua vida, na tua casa, você vai conhecer Deus. Como é que, Breno, que eu conheço Deus? Na Bíblia, na Escritura. Quando você vai entender Deus? É quando você analisar que Deus ele é Espírito Santo. Eu, como PCD, eu te digo uma coisa. Eu nunca botei culpa em Deus dos meus fracassos. Sabe? Eu sempre errei e pequei. Então, por que eu vou botar culpa no meu fracasso numa pessoa que ele é Espírito Santo? Por que eu vou botar culpa no meu fracasso se a culpa é minha? Por que eu vou continuar errando? Por que eu vou continuar num fracasso? Por que eu vou continuar no erro? Por que eu vou continuar errando e indo para o fundo do poço? Por que eu vou botar culpa nos outros se a culpa é minha? Por que eu tenho que botar culpa em pessoas? Por que eu tenho que botar culpa no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos e no fracasso da vida? Por que eu permito a minha vida ser um fracassado? Por que eu permito que a minha vida seja destruída pelo mundo? Por que eu permito que o mundo destrua a minha vida? Por que eu permito que o mundo destrua o meu sonho? Por que eu permito que a escuridão destrua a minha vida espiritual com Deus? Porque eu permito que o diabo entre na minha casa. Mas se eu falo que eu não quero que ele entre, ele não vai entrar. Ele sabe dos meus desejos, dos meus pecados? Sabe. Ele sabe os meus pensamentos, ele sabe os meus desejos como Deus. Ele sabe quando você trai, quando você mente, quando você usa droga. Ele sabe de todos os pecados do ser humano. Não tenha dúvida que ele não saiba. Ele sabe cada pecado de cada ser humano. Se você não acredita, abra os teus olhos e analise o seu grande pecado. Não ponha culpa na pessoa que não merece a culpa de verdade. A toda honra hoje a Cristo Jesus. Me perdoe, mas é Jesus na minha vida. Se você quer, busque em Cristo, em Jesus. Amém? Perdão, perdão, amém, amém.